Oi, eu sou a Isabelle e eu sou estudante e paciente da psicologia. Mas como assim, Isabelle? Calma que eu um dia vou explicar um pouco mais. Mas no primeiro instante eu quero trazer um pouco mais para vocês sobre como é fazer a faculdade de psicologia. Vamos lá? Bom, vamos começar com a retirada da ideia de que você vai entrar na faculdade de psicologia e você vai entrar numa sala e seu professor vai estar olhando para você, esperando você, e do outro lado vai ter um paciente deitado num divã. Como assim? Vamos começar por aí. Como assim, né? Se você tem essa ideia. E esse professor vai estar com um papel numa mão e uma caneta numa outra mão e falando para você se sente agora do lado desse paciente e comece a escrever como ele se sente e dê um diagnóstico a ele. Bom, a faculdade também vai te preparar para isso, mas não vai diretamente ir para isso. Vamos começar assim. E primeiramente você tem que entender que a faculdade de psicologia ela é algo generalista, você vai conhecer tudo. Mas vamos começar com que essa história de divã realmente ela vem de uma coisa, de uma abordagem da psicologia chamada psicanálise. Mas você não vai estudar ela logo de cara, vamos dizer assim. Tá, mas Isabelle, o que então eu vou estudar? O que eu vou fazer? O que é a faculdade de psicologia? Vamos começar aqui por um tópico. O primeiro tópico seria, bom, o que é a psicologia? Muito simples. Se eu te perguntar agora, nesse exato momento, o que é a psicologia, qual é a história dela, você vai saber me responder? Provavelmente não. Assim como qualquer aluno que inicia na psicologia no primeiro período não vai saber como surgiu, quem são os pioneiros de trabalho de cada coisa que existe dentro dela. E você vai aprender ao longo do curso também outras coisas, como por exemplo, um exemplo muito clássico de que o que mais você vai aprender é você tá atendendo o paciente futuramente na sua sala ou até mesmo agora, hoje em dia, por uma videochamada, e ele, antes de ir com você, ou ele já estava com você e foi a um psiquiatra. E esse psiquiatra passou um medicamento para ele. E então você como psicólogo, você tem noção de que ele está tomando aquele medicamento. E conversa vai, conversa vem, você está ali no meio da terapia, seu paciente te olha e fala, então doutora, então doutor, então profissional, ou seu nome mesmo, para que serve esse medicamento? Como ele age dentro de mim? Eu preciso parar de fazer alguma coisa? Eu preciso fazer outra coisa para poder não dar algum tipo de problema? E aí que tá. Você sabe? E é aí que a faculdade atua, querendo ou não, dentro disso, e vai ter uma das matérias que é psicofarmacologia. Mas, Isabelle, o que é psicofarmacologia? É basicamente sobre os medicamentos, como eles agem, onde eles agem. Então, é para isso que é a faculdade de psicologia. É para você ser direcionado para áreas muito mais amplas, para coisas muito mais amplas. Até porque, bom, eu falei da história do divã, trazendo o divã novamente, e nessa coisa de divã tem a psicanálise, a abordagem psicanalítica, mas tem, porém, ela é só uma das vertentes da psicologia. Como assim, Isabelle, não tem só psicanálise? E é aí que você se engana, porque muita gente tem aquela velha história do porque a gente vai tratar doido, vai tratar maluco. Certo, você acha que é isso? Tudo bem, a sua ideia pode mudar com a psicologia, fazendo a faculdade ali em si. Mas eu quero te lembrar que não, a psicologia ela tem muitas abordagens, muitas áreas de atuação. Uma dessas áreas de atuação são o estudo infantil, neuropsicologia, tem muitas portas de entrada para várias coisas na psicologia. E principalmente você tem que entender e se permitir viver cada coisa. Porque, por exemplo, entra muito estudante na faculdade de psicologia dizendo eu quero ser psicanalítico. E só estuda pra psicanálise. E aí chega no final do curso e culpa a faculdade. Tipo assim, eu estudei a psicanálise a faculdade toda, mas aí tinha outras coisas, eu não sabia. O que é isso? O que aconteceu? E aí que tá a faculdade de psicologia também pra agir dentro disso. Mas você também tem que se permitir conhecer outras coisas, sabe? Acontece muito de a gente estar na sala de aula, porque eu quero psicanálise. Todo mundo só sabe o que é a psicanálise. Não estou falando que tá errado ou que está certo,
mas é importante você se permitir conhecer outras abordagens da psicologia, como por exemplo a psicologia humanista, a psicologia a abordagem TCC e várias outras abordagens que vão aparecer aqui na tela, que eu não vou me lembrar de princípio trazer para vocês. Quem sabe no próximo vídeo eu posso falar um pouco mais sobre cada abordagem separadamente. Mas a ideia da coisa é basicamente isso, sabe? E você se permitir, você vai conhecer todas essas áreas. Essas áreas muitas são muito bonitas, como por exemplo a psicologia infantil. Você tem a educacional, que é na escola. Você tem como ABA, que é com crianças neurodivergentes, crianças autistas ou crianças com qualquer coisa que pode ser vista diferente para a sociedade, vamos trazer assim. E você se permitir ver cada coisa disso é muito importante, porque a faculdade, ela é muito ampla, ela não vai se afunilar naquele assunto. Sim, numa pós-futura você pode fazer isso, mas você perceber que vai ter essa coisa geral e pensar assim, bom, não é afunilado, não vai ser aprofundado, mas eu quero conhecer um pouco de cada canto, de cada abordagem, de cada jeito de trabalhar, para poder aí sim eu me ver no futuro em alguma área e não só ficar presa somente em uma única ideia e assim acabar, querendo ou não, no futuro me frustrando sobre eu não queria isso, o que que eu fiz diante daquilo, por que que eu não fiz algo diferente, por que que eu não estudei coisas diferentes. E é basicamente isso que eu vou estar trazendo. Também vou trazer outras coisas envolvendo uma rotina de uma estudante de psicologia e também vou trazer um pouco mais sobre essa ampla gama de ser estudante e também ser paciente da psicologia, porque ainda tem muito aquele preconceito de quem é psicólogo, ela usa terninho, ele usa terninho, ele fala manso, ele fala calmo, ele é perfeito, ele não tem nenhum transtorno, e aí que tá, porque muitas das vezes é muito pelo contrário, talvez você se identifique muito mais com um psicólogo que tem um transtorno ou um jeito parecido com o seu. E trazer isso à tona é muito importante para entendermos que, claro, são ideias que foram construídas ao longo de tempos, ou inclusive de pessoas que você vai convivendo, mas é importante você também abrir a sua mente e entender que existe muito mais além disso, existe muito mais além de ideias ou construções. E entender isso é extremamente importante, não só para você como futuro psico, mas também para você o ser como ser humano. E uma coisa que eu tenho que trazer de muito importante é: a faculdade não vai te mudar quem você é. Como assim, Zé velho? Eu já não tô estudando a mente humana? Calma que eu vou te explicar. A faculdade de psicologia, ela na verdade talvez possa te aprofundar sobre quem você realmente é. Ou seja, eu sou uma pessoa um pouco mais alternativa, você vai provavelmente entrar nisso, porque você vai perceber que você não precisa ter vergonha disso. Eu sou uma pessoa um pouco mais introvertida, extrovertida, eu sou uma pessoa um pouco mais elegante, um pouco mais diferente. E aí, quando você entra na faculdade, óbvio, você vai acabar um pouco se perdendo ali no início, tipo, quem eu sou, vai ter uma certa crise de identidade, do que você é, do que contaram pra você e todas essas coisas, mas aí você vai aprendendo a se reorganizar mentalmente. Não tô falando que a faculdade vai te ajudar isso, mas ela vai te dar um leque de possibilidades pra você se entender um pouco mais. Eu não tô falando das pessoas que entram numa sala e pensam que estão fazendo terapia com o próprio professor ou até mesmo com a turma. Não, eu estou falando de você pegar e ir estudando com você mesmo ou com outras pessoas e você dentro da sua cabecinha você pensar: nossa, certas coisas fazem sentido pra mim, certas coisas não fazem sentido pra mim e eu tenho que levar em conta cada coisa disso e vai ficar tudo bem. Sabe, você não vai ter que ser... Uma coisa que eu trago de volta é: você não vai se tornar uma pessoa que usa terninho, provavelmente. Assim como eu provavelmente não vou me tornar assim. Eu sou uma pessoa que tem tatuagens, eu tenho piercings, e eu tenho que entender que tá tudo bem eu não ter essa coisa da ideia construída, tipo, nossa, você é uma psicóloga que usa terno, uma psicóloga loira, uma psicóloga ou ruiva, o cabelo totalmente castanho. No momento eu tô com cabelo preto, mas não significa que eu vou ser pra sempre assim. E que essa metamorfose sempre vai ser necessária, inclusive, para você como psico. Meu gato abrindo a porta. Ai, meu pai. É assim mesmo. Mas, basicamente, é sobre isso que eu vou estar trazendo para cá pro canal. E é basicamente assim que eu quero me apresentar para vocês, como uma estudante e uma paciente. Não só para ver coisas positivas, mas também ver coisas negativas, ou não só ver coisas negativas, e sim coisas positivas também.
E é isso. Nos próximos vídeos eu vou trazer um pouco mais sobre o que é mais aprofundado, vamos dizer assim, como funciona cada coisa da faculdade, o que você pode ou não levar pra você e várias outras coisas. Enfim, até o próximo vídeo!